É honra cavalheiresca, né? É um dos capítulos, é uma parte de um dos capítulos dos aforismos para a sabedoria de vida, em que o Schopenhauer faz uma subdivisão sobre o que seria, na concepção dele, tópicos para a gente abordar para levar uma vida menos infeliz. E na filosofia dele, ser menos infeliz significa ser feliz até onde é possível a um ser tão deficiente e carente quanto o humano. Então, ele faz uma divisão fundamental nesses aforismos para a sabedoria de vida, que é uma obra que está integrada ao Parerga e Paralipômena, que foi inclusive a obra que o tornou conhecido na época, que o tornou, digamos assim, famoso depois de tanto ele ter procurado a glória, né? Foi esse escrito que propriamente o projetou no cenário filosófico alemão e europeu. E um dos capítulos dessa obra se intitula Daquilo que alguém representa. Sim. Ou seja, a nossa representação na opinião dos outros, na cabeça dos outros. Eu até selecionei aqui duas passagens da obra, né, dos aforismos para a sabedoria de vida, e desse capítulo sobre aquilo que alguém representa, que eu acho que é interessantíssimo para a gente pautar a conversa da gente, tá ok? São citações breves. Então, uma primeira citação diz o seguinte, ó, a própria definição de honra que ele está dando. Eu cito: a honra não consiste na opinião dos outros sobre o nosso valor, mas unicamente nas exteriorizações dessa opinião. Pouco importando se a opinião externada de fato existe ou não. Muito menos se ela tem fundamento. E, uma outra passagem, aí sim ele está abordando a questão da honra cavalheiresca. Se deixarmos à parte essa origem do princípio de honra cavalheiresco, veremos que a sua tendência imediata é extorquir, mediante a ameaça de violência, os testemunhos exteriores da estima, considerados de fato muito onerosos ou muito supérfluos de conquistar. Né? Então esse tema da honra cavalheiresca, que na verdade é o tema do olhar do outro, é de profunda, é de extrema atualidade e nos leva a profundas reflexões, sem dúvida alguma. Qualquer classe social hoje em dia, qualquer indivíduo, ao entrar nas redes sociais e procurar os likes e contar o número deles e ficar competindo por esse número de likes, seja no Facebook, seja no Instagram, etc, etc, o que no fundo ela está fazendo? Ela está querendo extorquir a aprovação alheia. Compreende? É o termo que o Schopenhauer usa. É uma extorsão. Tanto faz se a pessoa gosta ou não da gente. Mas é o que a gente quer o like, até do inimigo da gente. Agora, mesmo que seja um amigo que não deu um like, você vai ficar com raiva dele. Então, aí entra um outro tema também, né? Que é o tema do ódio que as redes sociais fomentam. Como o duelo da honra que era procurado quando o cavalheiro achava que estava sendo desrespeitado, também era o ódio que estava movendo o desafio ao duelo. E aí daquele que recusasse o duelo. Aí sim que ele perderia a honra, né? Ficaria mal falado. Então era impossível você, desde que fosse um cavalheiro, você recusar um duelo. Mais feio, você cairia em desgraça. Entende? Então você compreende a transposição que eu estou fazendo? Tanto faz a classe social hoje em dia. No fundo, a gente quer extorquir a admiração alheia. Só que, tomando esse exemplo aí que você está dando, eu penso que não. Na verdade, estresse mesmo, viu? A modernidade, ela trouxe... A nossa modernidade, ela trouxe, sobretudo com o advento da Revolução Industrial, com o aumento da emancipação feminina, etc. e tal, com o mercado de trabalho, com o capitalismo e a produção em série de objetos para consumo, ela trouxe essa modernidade, a perda de tempo do indivíduo. O indivíduo emprega cada vez mais seu tempo para produzir, para trabalhar, para ganhar o seu pão de cada dia, preocupado com isso. Então, essa questão da violência em trânsito, a violência doméstica, a violência entre vizinhos, tem a ver com o estresse que é típico da modernidade. A modernidade roubou muito o tempo do indivíduo.
Para o indivíduo sobreviver, não que antes não tivesse problema de sobrevivência, mas estou querendo dizer o seguinte, essa questão do estresse atualmente está associado à perda de tempo do indivíduo. O indivíduo precisa vender o seu tempo para sobreviver. Aí vem o estresse. Então, veja que, aliás, o Schopenhauer até fala aqui, nos aforismos para sobreviver de vida, que até por conta disso, quando o indivíduo tem o tempo para si mesmo, ou seja, tem a possibilidade de usufruir do ócio, muitas vezes nem sabe o que fazer com esse tempo. Aí o que acontece? Se torna um ócio vicioso, a expressão é minha, um ócio vicioso e não um ócio criativo. Por quê? Como o tempo de um indivíduo foi vendido para que ele produzisse, assim ganhasse o seu salário, a sua sobrevivência, quando sobra 1, 2 dias, ele quer prazeres intensos, às custas, muitas vezes, de substâncias psicoativas, por exemplo. Ou seja, ele não sabe usar o seu tempo livre. Ele fica até estressado com isso. Aí entra em cena o ócio vicioso. O pouco tempo que o indivíduo tem, entra em cena o ócio vicioso. Ou seja, a pessoa precisa ter prazeres intensos e rápidos. Por quê? Porque depois, durante a semana, ele terá de novo o seu tempo roubado, ou seja, ele vende o seu tempo, mas sobrando pouco tempo para ele. E o pouco tempo que sobra no trânsito, ele está indo para o trabalho, etc. e tal, e aí vem o estresse, a irritação, e aí esse é um dos grandes motivos para ver tanta discussão, tanta briga, enfim, hoje em dia. Não é por conta de honra cavalheiresca, não. Não é por conta de honra, não. Não é que a pessoa está se sentindo desonrada. Ela está se sentindo estressada, se sentindo irritada. E é o que Schopenhauer, igual você disse aí, que às vezes a pessoa tem um tempo livre e busca um prazer imediato por meio de coisas psicoativas. É o que Schopenhauer, às vezes, ele tem um trecho que ele manda se evitar todo tipo de desregramento, todo tipo de excesso, tanto de bebedeira. Ele não chega a falar bebedeira. Ele diz que o meio mais sábio para você lidar é levando o seu espírito, né? Ele Sim, até chega a sim. dizer que na velhice a única coisa que permanece, digamos, é o intelecto, porque os prazeres sexuais já diminuíram e o que você precisa é sempre estar elevando o pensamento. É o chamado cultivo do espírito, cultivo do intelecto. Porque à medida que você envelhece e os prazeres sensuais, a capacidade, a intensidade deles vai diminuindo, o que sobra para aquela pessoa que é sábia foi o que ela cultivou espiritualmente. Então eu costumo até dizer, interpretando o Schopenhauer, que é preciso aprender, pensando na nossa velhice, é preciso aprender, porque isso é um aprendizado, é preciso aprender a ler, por exemplo, ter o prazer da leitura, ter o prazer da leitura, ter o prazer de fruir arte, ter o prazer de fruir, inclusive, esteticamente, não só a arte, mas também a natureza, ter o prazer da viagem. Porque se você cultiva isso, na velhice, caso você tenha condições de saúde boas, razoáveis, que lhe permita ter uma mínima qualidade de vida, essas outras coisas, com certeza, vão tornar a sua velhice minimamente agradável. Se você conservou uma certa saúde, mas soube cultivar o prazer da leitura, o prazer estético em relação à arte, em relação à natureza, em relação à viagem, então, com certeza, o velho não precisa invejar muito o jovem, não. Ele até diz que a velhice chega a ser a melhor parte da vida. Para No aquele que finalzinho, soube, para aquele que soube entrar na escola desses aprendizados aí que eu acabei de citar. sim. No finalzinho do. Agora só para completar esse assunto que você está trazendo, tem uma passagem dele nos aforismos para a sabedoria de vida, que me ocorre agora, que ele diz o seguinte: o sábio, ele não aspira, em primeiro lugar, ao prazer, mas à ausência de prazer. Sim, E perfeito. ele fala isso se referindo a Aristóteles. O sábio não sai à cata de prazer no mundo, mas ele sai por aí se desviando
das dores, se desviando do desprazer. É isso que, no fundo, constitui a sabedoria de um indivíduo. Por quê? Porque muitas vezes essa cata, essa busca desenfreada pelos prazeres sensuais, pelos prazeres direto e imediato, trazem como consequência um enorme desprazer lá adiante. Sim. Muitas vezes você compra a intensidade de um prazer presente com um enorme desprazer lá adiante que não compensou a intensidade do prazer presente. Então, Eu isso não que ele está sei. querendo dizer. É isso que o Schopenhauer está querendo dizer. Uhum. É preferível fugir de um desprazer a ter um prazer intenso que depois vai custar caro. Eu É não 1000 sei vezes se preferível. Então, essa questão da morte, mudando agora de Alice para Bugalhos, né, de honra cavalheiresca para a morte, o tema da morte ele foi abordado pelo Schopenhauer no suplemento dele à sua obra principal, O Mundo como Vontade como Representação. Aliás, os 2 tomos eu traduzi, né? Está aí disponível pela editora Unesp, para quem tiver interesse. Ele é um suplemento que está no tomo 2, intitulado Sobre a Morte e sua relação com a indestrutibilidade do nosso ser em si. Tá? Então, esse tema da morte é abordado ali. Esse texto que teve a minha tradução, uma primeira tradução minha, está também na Martins Fonte, no livrinho deles, da Martins Fonte, intitulado Metafísica do Amor, Metafísica da Morte. Que são 2 suplementos também, né? A Metafísica do Amor Sexual também é um suplemento do tomo 2 de O Mundo com Vontade como Representação. Então eu aconselho que se vá direto ao tomo 2, né? Em vez de pegar esses suplementos, esses textos destacados da Martins Fontes, né? Porque lá se tem todo o conjunto de suplementos no tomo 2. Então, esse tema da morte está ali abordado. E basicamente é um texto que eu classifico naquela rubrica que eu gosto de pôr a filosofia do Schopenhauer, que é uma filosofia do consolo. Na verdade, é um texto que o Schopenhauer escreve, no fundo, para consolar a gente diante da inevitabilidade da nossa morte. Mas no seguinte sentido, que aquilo que teme a morte não deveria temê-la, que é a nossa essência, que ele designa com o termo vontade. Todos nós, de algum modo, temos uma individualidade, temos uma personalidade única, que ele chama de acentuação da ideia de humanidade. Nós estamos enraizados da humanidade como uma singularidade, como uma ideia própria, como uma personalidade. Nós somos indivíduos. Então, cada um, de algum modo, tem uma vontade individual que é a sua essência própria, é a sua marca registrada. Embora essa pessoa pertença à humanidade, mas ela é uma acentuação dessa ideia de humanidade. Então, ela tem um caráter inteligível, que é a sua vontade individual, diz o Schopenhauer. E essa vontade, ela é imperecível. Ela é imperecível. Agora, o que é perecível? É o nosso intelecto, é a nossa consciência, é o nosso cérebro. Então, diante da morte, a vontade teme a morte, mas ela não deveria temer. Sabe por quê? Porque nós não vamos desaparecer. E aquilo que não teme a morte, que é propriamente o cérebro que reflete sobre ela, na verdade vai desaparecer. Então é quase que contraditório o que o Schopenhauer está querendo dizer, né? Nós carregamos uma contradição em nós mesmos, né? Uma parte de nós não temeria a morte, que é o intelecto, mas ele é perecível, deveria temer. E a outra parte que justamente teme a morte, que é a nossa individualidade, a nossa essência, o nosso caráter inteligível, não vai perecer. Agora, para você entender o tema da morte em Schopenhauer e compreender por que se trata de uma filosofia do consolo aí, tem que pensar o seguinte, o Schopenhauer trabalha com a noção de palingenesia, ou metempsicose, ou... É isso que eu estava querendo. Ou os antigos chamavam de, com o termo metempsicose, transmigração, né, da alma, da psique. Schopenhauer não acha isso muito correto. Por isso ele prefere o termo palingenesia, que significa nascer de novo. O novo nascimento do nosso caráter inteligível, da nossa vontade, que é inconsciente. Então, diante da morte, morre o cérebro, morre a consciência, desaparece o nosso intelecto, mas essa nossa essência, esse nosso caráter inteligível, de algum modo, ele vai renascer de novo, com uma outra consciência,
um outro intelecto, um outro cérebro. Por isso que não haveria memória de vidas pregressas, mas de algum modo o indivíduo renasce. O indivíduo renasce. Então, nesse tempo de pandemia, eu até me lembro que fiz um post no Facebook, né? Por que parece eu tenho, não consulto muito, mas divulgo meus textos lá. Eu fiz um post justamente recomendando isso para as pessoas, né? Estavam tão desesperadas, paranoicas, ainda estamos paranoicos, né? Leia esse texto, é um certo consolo, né? Não conheço melhor texto numa época dessas do que esse texto, em que o Schopenhauer diz justamente, olha, é impossível o indivíduo desaparecer. Ninguém desaparece. A morte não é aniquilação. É apenas o desaparecimento de um transcurso de vida que depois vai ser retomado mais adiante no renascimento. Embora, repito, sem essa consciência, sem esse intelecto, sem esse cérebro. Mas é impossível, na filosofia de Schopenhauer, especialmente nesse texto, a aniquilação de uma pessoa. Né? Por isso que é muito... Eu discordo muito quando as pessoas dizem que o Schopenhauer é um nihilista. Não existe de nada na filosofia dele. É uma filosofia do consolo. Eu prefiro me referir à filosofia dele com esses termos. E esse texto que você traz aqui para a discussão mostra perfeitamente isso. Né? Além me esqueci. Nesse post eu indicava esses dois textos. Aforismo para a sabedoria de vida e sobre a morte e sua relação com a indestrutibilidade do nosso ser em si. Esses dois textos são excelentes para esses tempos difíceis que estamos vivendo, em que todas as pessoas assustadas, amedrontadas com a morte, não precisa ter medo da morte, né? Tem que ter medo do sofrimento, né? Mas não da morte. A morte não existe desaparecimento da individualidade. E quando ele diz que o nosso intelecto, quando reflete, por exemplo, eu tenho 22 anos, quando eu penso o que eu era há 23 anos atrás, eu não tenho o menor medo. Mas quando eu penso na minha finitude, eu sinto medo. Então, aí ele parece que chega à conclusão, é a vontade mesmo, como você diz, porque se você usar um pouco da razão, eu não sinto medo daquilo que eu não era há 300 anos atrás. Então não tem porquê eu sentir medo daquilo que eu não vou ser após a morte. E aí... porque as pessoas acham que a morte é o nada, né? E as pessoas temem a morte. Mas se é assim, havia um nada antes do nosso nascimento. Se a nossa existência é absoluta, então você tem que admitir que existia, digamos assim, um nada antes do nosso nascimento. Agora, como é que eu posso temer o nada? Vamos supondo que isso seja verdade, né? Aí o Schopenhauer dá uma de psicólogo, né? Se eu temo o nada após a morte, supondo que haja o nada, então eu tenho que temer o nada antes do meu nascimento. Não faz sentido temer só o nada, já que se trata do nada, né? Então ele traz isso para mostrar como é absurdo você temer a morte como aniquilação. Ou seja, não existe a aniquilação. Não existe a aniquilação. O que ele está querendo dizer com isso é o seguinte, que nós já somos um renascimento. Não é que existiu nada antes do nosso nascimento e depois vai ter um nada após a nossa vida. Não. Nós já somos um renascimento. E ao desaparecermos, nós retomaremos isso que os budistas chamam de samsara, né? Esse ciclo de renascimento a gente vai retomar mais adiante. Aliás, aqui já estamos retomando. No fundo é isso que o Schopenhauer está querendo dizer. Mas a vontade não desaparece. No caso, justamente isso que ele diz. Todos nós, segundo ele, temos uma essência que é o nosso caráter inteligível ou vontade individual de cada um. Essa não desaparece. Mas nessa ideia que a vontade ela permanece, uma dúvida que eu tenho. Não que a pessoa possa renascer e lembrar de que ela teve uma existência antes, mas a vontade em si pode ter algum tipo de encontro com essa nova representação. Por exemplo, quando o Schopenhauer diz isso, a pergunta que eu faço, teria alguma pequena possibilidade do próprio Schopenhauer já ter vindo a existir novamente, mas sem essa representação que ele teve, ou não? Justamente isso que justamente isso que eu falei. Justamente isso que eu falei. Nós temos, enquanto indivíduo, nós temos
enquanto personalidade, né? Enquanto pessoas, nós temos o nosso cérebro, que é o domínio do mundo como representação, e nós temos a nossa subjetividade, que lá no limite nos aponta algo que seria a nossa essência e que o Schopenhauer chama de vontade. Ele diz o seguinte, que todos os seres humanos são pura vontade, mas também são puro sujeito do conhecimento. Ora, quando ocorre isso que se chama de morte, o mundo como representação, cujo domínio é o cérebro, desaparece. Mas o mundo como vontade, ou seja, a sua vontade individual, essa permanece. Essa permanece. Sim. Permanece até ocorrer a oportunidade de um novo nascimento. E aí, nesse novo nascimento, há uma nova consciência. Há um novo cérebro, há um novo intelecto. Novo. E justamente por isso, esse novo intelecto, essa nova consciência, esse novo cérebro, não tem memória de vidas pregressas, ou seja, não tem memória do que ocorreu com essa vontade, que é agora o núcleo desse novo ser humano. Novo por quê? Porque tem um novo cérebro, um novo intelecto, uma nova consciência, um novo corpo. Mas a essência não é nova. Ou seja, nós aqui, enquanto pessoas tendo esse diálogo, nós não somos novos enquanto caráter inteligível, enquanto vontade. Mas somos novos no sentido de termos esse corpo aqui, esse cérebro, essa consciência. Esses são novos. Então, ele não tem, então, esse cérebro, essa consciência, portanto, a memória que há nesse intelecto não tem condições de prescrutar o passado dessa vontade. Nossa, eu acho incrível. Acho incrível essa ideia. Eu li o Ser e o Nada, tô lendo ainda, e o Sartre parece que tem umas ideias um pouco diferentes. Mas, enfim, a pergunta que eu queria te fazer é essa ideia, por exemplo, que ele fala um pouco, ele dá um exemplo nessa Metafísica da Morte, que eu li apenas a Metafísica da Morte, eu ainda não li a principal obra dele, que está esse capítulo. Que ele diz que, ele dá um exemplo dos animais. Por exemplo, quando um animal morre e um outro vem, é como se fosse a característica do animal é o mesmo, o que muda. Então, igual no nosso caso, o que perde na morte? O que perde na morte é o que os animais também perdem. O corpo. Como diz o Brás Cubas, né? Dedica o livro dele, o defunto autor, né? Aos vermes, né? O nosso corpo vai ser comido pelos vermes, ou para quem for budista, por exemplo, vai virar cinza. Isso acaba mesmo, isso aí é aniquilado. Mas nós, enquanto um caráter inteligível, ou seja, esse radical nosso que é a vontade, isso não desaparece. Tá? Isso não desaparece. Ou seja, é sempre bom ter em mente que o Schopenhauer trabalha com a noção de palingenesia, tá? Sim. Por exemplo, um gato. Quando um gato morre e nasce um novo gato. É o mesmo gato, digamos assim. É isso que eu fico não, aí a gente precisa interpretar o Schopenhauer, né? Precisa interpretá-lo. Em princípio, ele está pensando aí no que se refere aos caracteres humanos, porque para ele, os animais seriam o caráter da espécie. O indivíduo humano, além do caráter da espécie, ele acentua essa espécie. Então, ele tem característica da espécie, mas ele tem, digamos assim, uma marca registrada própria, que é o seu caráter inteligível. Tá? Só que aí eu acho que o Schopenhauer não pegou os estudos sobre os animais. Ele tinha um cachorro, né? Senão ele iria perceber que os próprios animais, você falou dos gatos aí, eles têm características próprias. Portanto, eu tendo a pensar que eles têm caracteres individuais também como ser humano. E aí, nesse sentido, a teoria da palingenesia se estenderia para o espectro animal. Compreende? Mesmo porque, se a gente for até os pitagóricos, até os indianos, eles trabalham com a noção de renascimento, mas dependendo do seu karma, você pode, por exemplo, na concepção deles, regredir. Em vez de nascer humano, você pode nascer, por exemplo, um jacaré. pode nascer um gato,
Ou então, um gato, de repente, dependendo de como for o ciclo sansárico dele, pode nascer um ser humano. Os pitagóricos já trabalhavam com isso. Tanto é que os pitagóricos eram vegetarianos. De repente, podiam estar comendo um antigo ser humano, um antigo companheiro de seita no animal, compreende? Os pitagóricos já defendiam o vegetarianismo, como o budismo também. A interpretação budista, digamos assim. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente poderia fazer essa releitura do Schopenhauer, né? Talvez se ele tivesse alcançado os estudos que estão cada vez mais frequentes sobre o comportamento dos animais, ele teria acrescentado, eu acho, né? Teria escrito um suplemento a mais ao livro dele, a obra principal dele, sobre justamente a singularidade de cada animal. Ou seja, o animal não é só ele não tem só o caráter da espécie, ele também tem caráter individual. Como os humanos, ele não tem só as características da espécie, mas também tem o seu caráter, as suas características individuais. Eu acho que seria extensível essa reflexão também aos animais, até para poder trabalhar de uma maneira consistente com a noção de renascimento. Porque, do contrário, você retira a responsabilidade moral um pouco, né, do ser humano. Porque o que é interessante nessa teoria da palingenesia do renascimento é incluir nessa reflexão a responsabilidade que os indivíduos têm pelos seus atos. Ou seja, dependendo de como você age, você pode renascer jacaré. Ou um ser humano melhorado, ou no caso, como os budistas dizem, né, de repente, dependendo do ciclo sansárico, dependendo de o sujeito alcançar ou não a iluminação, mas caso alcance, ele vai para o território dos Budas iluminados e nem renasce mais. Porque renascer significa prolongar o ciclo sansárico do sofrimento. Nesse texto da Metafísica da Morte, o Schopenhauer, logo no início, eu acho que o tradutor fala sobre a ideia de eterno retorno, que Schopenhauer falava disso antes de Nietzsche. O tradutor sou eu mesmo que falei isso. É igual a você. Eu sou o tradutor, justamente. Porque tem essa noção de eterno retorno do Nietzsche. No meu entendimento, ele ampliou isso que o Schopenhauer já estava dizendo aí, através dessas noções. Porque, no fundo, o que o Schopenhauer está dizendo é que existe sempre o retorno do indivíduo. Não é mesmo? Então, eu sempre estarei aqui. Sempre estará aqui. Então, isso não tem um caos total. Como é? Não tem saída. Não tem saída. A única saída é você negar a vontade ou aquilo que os budistas chamam de nirvana. Aí você sai desse ciclo de renascimentos. Porque é importante pensar que na concepção pessimista do Schopenhauer, renascer significa o quê? Prolongar o sofrimento. Porque essa vontade nossa, ela sempre está exigindo satisfação. Nós renascemos, a vontade renasce com nova consciência, mas ela não muda. O que a vontade quer? Ela não sabe direito o que ela quer, mas ela quer sempre objetos que são colocados para ela pelo intelecto. Mas o que ela quer em geral, ela não sabe, ela simplesmente quer. A natureza dela é querer. E até um pleonasmo isso, né? E querer significa o quê? Procurar satisfação, procurar objetos de satisfação. Então, em princípio, essas satisfações são sempre passageiras. Porque contra cada desejo satisfeito, tem pelo menos 10 que não são. Então, o ser humano é um animal essencialmente desejante. E, por conseguinte, essencialmente insatisfeito. Porque nunca existe uma satisfação final. Sim. O que seria possível, a felicidade seria, no caso, não desejar mais. Mas isso é possível para quem nega a vontade. São os santos, os ascetas, ou, no caso do budismo, os budas que se desprenderam do ciclo sansárico. Justamente por isso são budas, no caso. Né? E no caso do Schopenhauer, você tem a noção de ascese, de santo, que nega a vontade. Mas não por exercício, mas por uma coisa espontânea, que vem de fora voando. Né? Não dá para você procurar a negação da vontade. Ela ocorre. É o reino da graça, como ele chama. Né? É uma obra da graça. Tem uma pergunta aí, eu queria que você respondesse ela. Qual pergunta? Poderíamos dizer que há uma circularidade da vontade que retorna em cada indivíduo humano? Estante filosófica que perguntou. Eu penso que sim, porque se você pensar que os eventos de uma vida tem os seus padrões, né? Os tipos humanos, há os tipos humanos, né?
ao herói, ao covarde, ao traidor, são tipos. E nós, de algum modo, nos enquadramos nessa tipologia conforme o nosso caráter. Tá? E isso tem a ver com os nossos impulsos. Qual é a percentagem de impulso compassivo que nós temos? Qual a percentagem de impulso maldoso que nós temos? E qual a percentagem de impulso egoístico que nós temos? Dependendo disso, nós somos um tipo. E assim com todos os seres humanos, né? E aí, como nós voltamos enquanto tipos, né, enquanto personalidade, nós podemos dizer sim que essa vontade ela retorna com as suas características. Isso que é importante. Há um eterno retorno do mesmo no seguinte sentido: não importa o renascimento que você vai ter. Como você é um tipo único e tem uma individualidade, uma singularidade, uma vontade que é só sua, ela vai voltar desse jeito. Ou seja, vai voltar o caráter inteligível, a sua marca registrada enquanto membro da espécie humana. Então, nesse sentido, eu poderia dizer que há uma circularidade da vontade. No seguinte sentido, retorna com a mesma característica. O indivíduo não muda. Ou como se diz na minha terra, pau que nasce torto, morre torto. Eu vi um pedaço do seu IGTV e vou terminar de ver ele, quando você começa dizendo que Schopenhauer tenta mostrar como surgiu isso, como surgiu o mundo. Por que que existe esse ciclo? Como que isso surgiu? Existe infinitamente? Como que isso chegou a acontecer? Tá, isso aí então, veja isso daí. Se quiser, destaca algumas partes aí, publica aí como trecho de esclarecimento. Vai no trecho em que eu estou falando sobre a cosmologia dele. Tá? Sim. A cosmologia de Schopenhauer. Aí ele tem uma cosmologia, uma teoria sobre a origem do mundo, obviamente, né? Então ali acho que está bem didático, você pode, se quiser, pode divulgar aí. Deixa eu procurar Beleza? outra pergunta. Beleza. Como os aspectos de evolução espiritual interagem entre as relações humanas? Pergunta. As relações humanas, a gente pode pensar lá no seguinte sentido: se trata de um teatro. Sabe, cada um é um tipo, né? Então é interessante ler a teoria sobre a tragédia de Schopenhauer, né? Os tipos de tragédia. Ela é bem interessante, é bem didático sobre a questão do que são os relacionamentos humanos. Né? Por quê? Porque para ele o tipo superior de tragédia é aquele em que o indivíduo é colocado em situações que ele nem sabe como, mas o simples fato de estar inserido naquela teia de relações, de situações, pode conduzir a um desfecho trágico. Entende? E os autores que sabem trabalhar com isso são os melhores autores. E aí ele cita o Shakespeare, porque os gregos tinham a questão do destino, né? Entre os gregos, a tragédia grega é sempre marcada por um destino que conduz o indivíduo. O Schopenhauer diz, essa é uma tragédia ótima, um tipo ótimo de se fazer tragédia, mas existe uma forma superior de tragédia, que é a tragédia shakespeariana, a tragédia moderna. Por quê? Porque os autores mostram que o simples estar colocado numa situação do indivíduo, que ele nem sabe como foi parar ali, pode conduzir a um desfecho trágico. Compreende? Enquanto que para os gregos, o desfecho trágico já está tecido pelo destino. Interessante. Teoria da tragédia do Schopenhauer, eu aconselho a ler essa passagem. No Tom Mundo, o Mundo com Vontade como representação. Agora, mudando de assunto um pouco, da água para o vinho novamente, eu queria te perguntar essa questão da representação do Schopenhauer. Quando ele diz que o mundo é minha representação, eu mesmo vi um vídeo seu no YouTube que você começa dizendo que o mundo é minha representação, essa é uma das primeiras palavras do Schopenhauer no livro. E eu queria perguntar como que funciona essa ideia? Eu li um pouco o início, eu sei que ele fala um pouco de Berkeley. Tem algum tipo de relação com o pensamento de Berkeley? Como que funciona essa ideia do mundo é minha representação? Se não existisse, a representação não existiria. O mundo não existiria se não existisse. Exato. O rapaz daqui está perguntando qual o compositor preferido de Schopenhauer. O compositor preferido dele era o Mozart. Mozart e Rossini, os dois compositores preferidos. Não gostava do Wagner. Sobre a sua pergunta. O mundo é uma representação significa o seguinte, o Berkeley tem a ver com isso aí, ser é ser percebido. Tá? Ou seja, tudo que a gente conhece, toda a nossa percepção tem a ver com o trabalho cerebral nosso.
né? Uma representação é uma complexa atividade no cérebro, ao fim da qual se tem a imagem de um objeto. E assim nós construímos o mundo, através de formas puras que já estão dadas nele a priori, o espaço, o tempo e a causalidade. Então, de algum modo, ser a ser percebido. Só que, para além do mundo como representação, existe o mundo como vontade. E a vontade é um engendro inteiro diferente da representação. Então, o que o Schopenhauer quer dizer é o seguinte, que se você cortar a cabeça de alguém, óbvio que esse mundo desaparece. Então, pouco importa se outras pessoas continuam representando o mundo, mas o mundo desaparece como representação. Não desaparece como vontade, mas aí já não tem consciência. Então, de que importa o que ficou? Porque nem ficou, porque o cérebro deixou de representar. Então, isso significa o mundo é minha representação. O mundo é uma imagem cerebral. Só que, para além dessa imagem cerebral, existe o em si dessa aparência. A essência dessa aparência, que é justamente a vontade. Sim. Isso demoraria mais tempo para explicar em detalhes, né? Mas é basicamente, de um modo bem rápido e simples, esse seria o modo de explanar. Tá? Que o mundo é uma imagem cerebral. Mas, para além dessa aparência, existe a essência dessa aparência. Tanto a vontade cósmica, no pensamento dele, quanto a vontade... Mas eu acho que o nosso tempo já vai cair, viu? Essa ideia da representação, por exemplo, quando eu morro, no caso, a representação, eu paro de ter a representação. Sim, porque para de ter cérebro, não tem cérebro, né? Mas existe a representação para outras pessoas. Sim, existe para as outras pessoas, mas supondo que outras pessoas desapareçam o mundo do mesmo jeito, né? Eu sou apenas, para você eu sou apenas uma representação. E você, para mim, é apenas uma representação. Como é que a gente sai desse solipsismo? Justamente pela noção de vontade. Mas para eu poder acreditar que você existe e tem tanta realidade quanto eu preciso dizer analogicamente que a tua essência também é vontade. Porque, do contrário, você é apenas uma imagem de Instagram para mim. Só que eu tenho que apostar para não entrar no solipsismo doentio, que na verdade é até coisa de manicômio, né? E também atribuir realidade a você. Então, analogicamente, eu digo, como a minha essência é vontade, o mundo é minha representação, mas a minha essência é vontade, então eu preciso atribuir às outras representações do meu cérebro a mesma realidade que eu tenho de eu mesmo enquanto representação. E que realidade é essa? Última, essencial, a vontade. Então, isso de algum modo como que isso é uma aposta que eu faço que outros seres têm realidade. Do contrário, vai dizer o Schopenhauer, epistemologicamente, não há como solucionar esse problema. Porque epistemologicamente, de fato, dá para ser duvidar da realidade do mundo exterior. Mas isso, você levar isso muito a sério, levar essa epistemologia demasiado a sério, aí você vai parar no manicômio. Então eu preciso, eticamente, atribuir realidade aos outros seres. É uma questão de saúde mental. Mas epistemologicamente, de fato, tudo é minha representação. Por exemplo, nesse momento agora, você é apenas uma representação para mim, como eu sou para você. Mas, por exemplo, eu vi que ele fala assim, desde o início, as plantas evoluíram até que um primeiro olho que conseguisse enxergar o mundo para formar essa representação. Antes dessa evolução, mesmo que orgânica, que ele fala, o mundo existia antes de qualquer representação possível, seja de plantas, animais, seres humanos. Como vontade. Existia como vontade. A partir do momento que essa vontade cósmica cria o cérebro, esse cérebro passa a ver o mundo. Entendi. E aí vê o passado que está atrás dele, vê a natureza, compreende? Mas até então a vontade era cega, não existia cérebro. Aliás, pode ser um mosquito, pode ser um esquilo, pode ser, sei lá, em qualquer lugar do cosmos. O mundo passa a existir quando um olho se abre, ou quando alguém representa. Mas aí, ao se abrir e ao representar o mundo, ao se abrir esse olho, já encontra o mundo dado. Por quê? Porque a realidade desse mundo é a vontade. E essa vontade é uma vontade cósmica. Ela tem os seus atos originários, ela institui objetos no mundo. Ela vai instituir cegamente objetos no mundo, até que chega um momento que há um cérebro, há um intelecto que representa. E aí esse cérebro vê a produção da vontade, que até então a própria vontade não via
enquanto cega, que é. É, Então ela precisa de um como- olho que se abre. Mas quando esse olho se abre, já encontra a obra dela à vontade. Por isso que eu digo que em Chopin existe uma cosmologia, que está no segundo livro da sua obra principal, O Mundo como Vontade como Representação. Mas como que Schopenhauer responde pelo fato, vamos dizer assim, de uma galáxia muito distante da nossa, vamos colocar a de Andrômeda? O Berkeley responderia, no caso, que Deus percebe tudo. Então a galáxia existiria porque Deus, ao mesmo tempo, é um ser que está representando tudo. Como se daria no pensamento de Schopenhauer? No Só universo em geral. existe, só existe mundo quando o primeiro olho se abre. Só que, quando o primeiro olho se abre, já encontra a obra da vontade que até então era cega. É como se a vontade inconscientemente fosse produzindo objetos, até que tem um dado momento que ela acorda, digamos assim. Aí ela passa a ter consciência. Ela passa a ter consciência nesse olho que se abriu. Tanto faz aqui na Terra, em Andrômeda, em outra galáxia. Compreende? Entendi. A obra já está feita. Por quê? Porque até então, cegamente, ela instituía seus produtos. Só que ela só pode perceber a sua própria obra através de um sujeito que representa. Como isso é possível? Quando um olho se abre. Compreendi. É a maneira que ele tem de solucionar essa coisa enigmática que é que o mundo só existe no cérebro. Só que o cérebro está no mundo. Como é que você resolve isso? Pensando nesse passado, digamos assim, transcendental, inconsciente da vontade, que é o momento em que ela produz os seus objetos. Mas Entendi. ela só vai perceber isso se uma consciência perceber isso, ou seja, se um olho se abrir, ou então, não precisa ser olhos, de um tato, digamos assim, a percepção pelo tato, pela audição, mas de algum modo a percepção de objetos, tá? Aí sim, a vontade passa a conhecer-se, a pessoa passa a conhecer um mundo e encontra todo esse mundo já dado. Só que até encontrar esse mundo já dado, a vontade estava produzindo esse mundo inconscientemente, cegamente. Isso é cosmologia. Incrível essa ideia. Tem uma pergunta aqui. A vontade era cega porque não tinha individualidade antes de ter um olho que representasse, certo? A vontade era cega porque até então ela não tinha produzido, no caso dos humanos, um cérebro. Ou no caso dos animais também, não tinha até então produzido um cérebro. A partir do momento em que espontaneamente surgem os produtos dela, surge o cérebro. Aí sim, esse cérebro começa a representar o mundo e diz: o mundo é minha representação. Só que já Mas encontrou todo mundo constituído. o que eu fico em dúvida, assim, esse mundo não seria algo metafísico? Porque, por exemplo, a vontade sempre está aí. E o mundo existe para a gente quando a gente representa ele. Se não Isso. existisse nenhum olho para representar o mundo, por exemplo, vamos dar um exemplo que a humanidade no futuro venha a se extinguir. Então, durante um certo tempo, o mundo existiu, porque a gente representou ele. Só que depois de um tempo, a humanidade deixou de existir, foi extinta. E esse mundo? Ficou algo metafísico? Deixou de existir a representação da humanidade, a representação do mundo. Sim. Mas não esqueça, para o Schopenhauer, o mundo é como vontade e é como representação. O mundo como representação é apenas espelho da vontade. O mundo com vontade jamais vai deixar de existir. É o metafísico desse mundo físico. Entende? E por exemplo... Mesmo que toda a humanidade se extingua, ela vai se extinguir, digamos assim, como representação de humanidade. Mas, digamos, a vontade e a própria ideia de humanidade continuarão existindo. Até que condições, digamos assim, físicas adequadas permitam que, de novo, ressurja um humano, por exemplo. Portanto, o cérebro. Lembra do Jurassic Park? Você assistiu Jurassic Park? Já. Do Spielberg. Os dinossauros não desapareceram. Essa é a teoria do filme. Mas, tanto é que, dadas certas condições, eles puderam ressurgir. Aí eu te pergunto, tinham desaparecido? Tinham desaparecido como representação, mas não como ideia de dinossauro. O mesmo vale para a humanidade. Vamos supor que o Holocausto se realize na face da Terra. Uma guerra nuclear entre Rússia, China, Estados Unidos.
a humanidade como representação vai desaparecer, mas a ideia de humanidade não vai. Aí, se lá no futuro forem dadas condições adequadas, por exemplo, algum esperma e óvulo que foram conservados milagrosamente em algum lugar, pode ressurgir a humanidade. Eu te pergunto, desapareceu a humanidade? Não. A humanidade, não. Só a representação, a imagem dela A desapareceu. representação, sim. Eu achei incrível essa ideia, eu quero me aprofundar mais. Poderia comparar a vontade proposta por Schopenhauer com a substância proposta por Spinoza? Tem alguma relação? A comparação dá para se fazer no seguinte sentido. O Spinoza tem aquela expressão natureza naturante, natureza naturada. A natureza, para o Spinoza só existe uma natureza, né? Mas ele vai distinguir uma natureza substancial, né, que é a natureza naturante. E a natureza naturada, ou seja, já tornada a natureza enquanto algo que está diante da gente. O Schopenhauer diz o seguinte, que a vontade como coisa em si seria a natureza naturante. E o mundo como representação seria a natureza naturada. Seria nesse sentido que a gente poderia aproximar a Spinoza de Schopenhauer. Pelos conceitos de natureza naturante e natureza naturada. Mas é tudo uma natureza. A ideia é essa, né? É tudo uma natureza. Não existe nada exterior à natureza. Essa pergunta que foi feita de Spinoza me fez ter uma pergunta. Schopenhauer, como que ele rejeita essa ideia de Spinoza sobre o panteísmo? Na verdade, Spinoza não fala de um panteísmo. Mas ele, como que ele entende essa ideia do todo? De tudo ser parte de um todo completo, que Spinoza chama de Deus? Então, ele era um ateu, né? Então não dá para trabalhar com a noção de Deus, né? Aliás, ele achava que o Spinoza era ateu, porque dizer que tudo é Deus é a mesma coisa que dizer que Deus não existe, né? Correto? Eu vi que tem porque aí o Spinoza tiraria Deus, porque a noção clássica que a gente tem de Deus, se a gente for pegar a Bíblia, é de uma entidade exterior ao mundo que criou, até por isso criou o mundo, né? Sim. Quando o Spinoza diz que tudo é Deus, ele está tirando Deus, está inserindo Deus no mundo. Então, o que o Schopenhauer diz que é uma maneira astuta de ser ateu, né? É curioso isso, né? Porque se tudo é Deus, se Deus é a própria natureza, Deus ou a natureza, então você está dissolvendo o conceito de Deus clássico, né? Onipotente, onisciente, onipresente. Se ele é a própria natureza, né? Sim. Vou pegar uma outra pergunta aqui. Então, ser panteísta para o Schopenhauer é um sinônimo, pelo menos no caso do Spinoza, de uma maneira astuta de se dizer ateu. E Schopenhauer era um leitor da Bíblia. Eu vejo que nos aforismos, em vários outros livros que eu já li, ele sempre cita um trecho, uma passagem. Ele chega a dizer, eu não sei se tem tanta relevância, a única verdade metafísica da Bíblia é o sofrimento que a gente está aqui para sofrer, que ele leva isso em consideração lá, desde o início da criação do Gênesis. O Schopenhauer, apesar de ateu, ele tinha em alta estima a Bíblia, sobretudo o Novo Testamento, por conta da virtude da compaixão. Ele não gostava muito do Antigo Testamento. Ele achava muito vingativo, enquanto que o Novo Testamento, com a figura de Jesus Cristo, traz a questão da virtude da compaixão. Mas como um erudito, né, ele conhecia todos os clássicos, né, de leituras básicas. Quais são? Lê os tragediógrafos gregos, lê um ou dois autores da Idade Média, lê a literatura, lê o Shakespeare, lê a Bíblia. Ou seja, ele era um clássico, né? Ele era um humanista, digamos assim. Então, e como toda uma pessoa sábia, ele obviamente sabia que a Bíblia é um dos pilares da cultura ocidental, ao lado dos gregos, da cultura grega, e ao lado, obviamente, a gente pode colocar aí o Shakespeare também, né? Pode colocar o Shakespeare, cultura grega, Bíblia. Acho que o Ocidente é isso, né? As bases do Ocidente são essas, né? A cultura grega, em especial a filosofia, mas também tem a matemática, Euclides, né? A cultura grega, Shakespeare e a Bíblia. Eu acho que, se você quiser compreender o que é o Ocidente, acho que, no fundo, Schopenhauer iria concordar com o que eu estou dizendo, é esse tripé aí, eu acho, né? Bíblia, Shakespeare e a cultura grega. Então, de algum modo, se você quiser compreender o que é o Ocidente, tem que ler esse pessoal. Tem que ler a filosofia grega, tem que ler Shakespeare, tem que ler, sim, a Bíblia.